Homem branco de cabelos castanhos lisos e curtos e olhos esbranquiçados. Mulher branca de cabelos enrolados que usa óculos de grau e fones de ouvido. Homem branco que está de capacete e cotoveleiras. Se lê, episódio 7. Curiosidades. Sobre fundo com listras verticais azuis e rosa, surge uma faixa branca com a pergunta: como é a memória de um cego? Desenho de um cérebro rosa em fundo rosa claro. Você sabe como é a memória de um cego? Um estudo publicado pela revista científica PLOS ONE mostra que a perda de um sentido melhora outro. Desenho de um homem ao lado de uma mulher que usa óculos escuros e bengala As tátil. pessoas cegas, por exemplo, têm aumento de memória e linguagem. Foto de um homem branco de cabelos escuros e olhos esbranquiçados Cada sorrindo. pessoa cega tem seu jeito de guardar uma memória. Marcos Lima, nosso entrevistado do episódio 4, guarda através da escrita. Eu escrevo todos os dias sobre a minha vida, eu tenho como se fosse um diário, né? Escrevo todos os dias há mais de 20 anos, eu amo escrever, me faz super bem. Funciona como meu álbum de fotografia, né? Por assim, se eu quiser relembrar, eu posso ir lá e saber exatamente o que eu estava fazendo no dia 29 de abril de 2011. Em fundo rosa, em letras brancas, se lê audiodescrição. Pessoas com deficiência visual que nasceram cegas podem usar o recurso da audiodescrição como memória. É o caso do Gustavo Torniero. Eu sou uma pessoa que Gustavo tem cabelos interessa lisos. bastante por essa área de audiodescrição, que é nada mais, nada menos do que transformar imagens em palavras. Então eu trabalho com isso, eu conheço pessoas que trabalham com isso, e a fotografia é muito importante porque ela registra um momento, né? E eu gosto de ter essas fotos, eu gosto de guardar esses momentos na minha memória e fazer essas descrições, porque às vezes as descrições também, descrições individuais, né, descrições pessoais, essas fotos, elas nos trazem lembranças, né? Dependendo do tipo de palavra que a gente utiliza, a gente lembra daquele contexto. Então eu gosto de ter essas fotos guardadas com as suas respectivas descrições. E aí eu peço para as pessoas, é claro, me dizerem o que tem naquela foto e se elas podem me ajudar a descrever. E como eu já tenho uma noção de acessibilidade, eu trabalho com consultoria em audiodescrição, esse processo acaba sendo mais fácil para mim. Sobre um fundo rosa surge o desenho de uma câmera filmadora. A audiodescrição surgiu no Brasil em 1989 através do cinema. Em 2004, se tornou obrigatória a sua utilização em espetáculos e programas jornalísticos de TV aberta. Se lê. Como os deficientes visuais sonham? Desenho de um menino deitado em uma cama. Sobre a cabeça dele há um balão com estrelas e planetas. Os cegos de nascença sonham? Os sonhos são feitos de sentidos recolhidos ao longo do dia. Surgem os desenhos de um olho, orelha, mão, nariz e boca. Se uma pessoa possui uma memória visual, auditiva, tátil, olfativa e gustativa, todos estes elementos podem aparecer nos sonhos. No caso de pessoas que nasceram cegas, Ingrid Gomes. os seus sonhos são compostos por situações vividas ou percebidas Ingrid é branca, tem cabelos loiros e lisos. ao decorrer do dia, né, quando elas estão acordadas, que a psicologia chama de restos diurnos. Então, elas sonham com os restos diurnos, o que elas viveram durante o dia. Quando a pessoa ela perde total a visão, ela sonha com imagens visuais que ficam guardadas na memória. Mas com o tempo, essas imagens, elas somem da memória, elas se perdem. E elas utilizam outros sentidos para poder sonhar. Surgem os desenhos de um homem deitado de bruços em uma cama e uma praia com Segundo a coqueiros. psicóloga, pessoas que possuem baixa visão sonham como percebem o mundo acordadas, por exemplo, com imagens visuais incompletas. Foto de Gustavo está sentado em uma poltrona e sorri. É o caso do Gustavo Torniero. Ele tem percepção de vulto e contou como sonha. Olha, eu tenho percepção de vultos, cores e luz. Então é dessa forma que eu visualizo as cenas na minha cabeça e também, é claro, que com base em outros sentidos, como olfato, como audição, como tato. E é dessa forma também que eu sonho. Eu sonho bastante, eu sonho com bastante regularidade. Já cheguei a sonhar, inclusive, que eu estava lendo o livro em braille, que eu estava ouvindo meu leitor de tela no celular, ouvindo mensagens no próprio celular. Então, é dessa forma mesmo, com vultos, cores e luz, e também com os outros sentidos que eu já tenho e que eu utilizo bastante. Se lê. Como os cegos fazem compras? Foto de uma mulher branca de cabelos castanhos longos e lisos, sentada em um banco de jardim. Milena Rodrigues, que possui baixa visão, conta como é. Quando eu vou fazer as minhas compras, eu procuro sempre levar o meu celular, usar o meu celular como uma tecnologia que me ajuda muito
na hora que eu estou sozinha, que eu preciso dessa independência e dessa autonomia. Como que eu faço? Para ver nomes de produto, para ter certeza que eu estou comprando, e os valores também, geralmente eu tiro foto, dou uma ampliada, como eu tenho baixa visão, eu tenho ainda um resíduo visual, então consigo ver quando está ampliado. Então faço isso ou uso algum aplicativo que também tem esses recursos, né, que transformam em voz, mas é raro eu usar, geralmente é só ampliação mesmo e já me ajuda muito. Quando eu preciso de informações mais detalhadas, às vezes os ingredientes dos produtos, às vezes nem com foto consigo dar o zoom ali e identificar o que é. Aí sim eu procuro pedir ajuda. Sobre o desenho de sacolas de compras se lê Voice Commerce. A Voice Commerce é um sistema de compras que permite ao usuário a utilização de comandos por voz para encontrar e comprar produtos online. Esse recurso de acessibilidade é usado por pessoas com deficiência visual. A tecnologia é uma grande aliada no meu dia a dia para eu fazer compras, seja para itens de mercado, farmácia ou qualquer outro tipo de produto. Hoje existem muitos aplicativos que você pode fazer esse tipo de pedido e receber diretamente em casa, então eu faço muito uso disso. E também os próprios aplicativos que reconhecem imagens, que reconhecem códigos de barra, reconhecem um texto que está em uma embalagem, então isso para mim é muito importante, é um dos principais recursos que eu utilizo hoje. Pegamos alguns exemplos das funcionalidades do Voice Commerce. O usuário pode escolher entre departamentos e ouvir o que existem neles, descrever especificações do produto que quer e ouvir as opções que se encaixam, e pedir diretamente o produto desejado. Desenho de várias frutas e legumes ao lado de um grande ponto de interrogação. E em casa, como a pessoa com deficiência visual identifica os produtos comprados? Em casa, eu procuro identificar os alimentos com cores nas vasilhas, eu sei. Às vezes escritos também, por exemplo, sal, açúcar. Eu tenho tudo organizado, escrito que tá ali, né, para eu saber o que é. E consigo também identificar os alimentos assim, às vezes uma confundida ou outra, mas aí chegando pertinho eu consigo ver e aí eu sei o que é, ou até experimentando mesmo para ter certeza, né? Porque às vezes fica alguma coisa fora do lugar e aí as vasilhas são iguais, e agora, né? Então dá para experimentar um pouquinho ali para saber o que é, se é sal, se é açúcar, por exemplo, né? Se lê, você sabe como funciona o Braille? Sobre uma mesa há uma tabela com o alfabeto em Braille e a mão de alguém sobre um livro aberto em Braille. Você talvez já conheça o Braille, um sistema de leitura tátil usado por pessoas com deficiência visual. Mas você sabe como é a leitura em Braille? Alguém passa a mão sobre uma página com escritas em Braille. A leitura é feita da esquerda para a direita, passando letra por letra. Os leitores têm a opção de usar uma ou duas mãos. Foto de mãos femininas sobre páginas de um livro. E como as pessoas cegas escrevem em Braille? Alguém segura uma grande reglete retangular preta. A escrita tem duas opções. A primeira é feita à mão, onde é necessário o uso de uma ferramenta de aço com ponta cortante, que é utilizada para gravar em metal, madeira ou papel. A escrita é feita da direita para a esquerda, com símbolos invertidos para possibilitar que, ao virar o papel, a leitura seja feita. Alguém datilografa em uma máquina azul de escrever em Braille. A segunda opção é a escrita feita em máquinas que possuem teclas em Braille, chamada de Braille Perkins. Com o avanço tecnológico, essas máquinas também possuem impressão em Braille. Eu acho que o sistema Braille é super importante e relevante para a alfabetização, para o desenvolvimento das crianças com deficiência visual. Muita gente diz que a tecnologia pode ter tornado o Braille obsoleto. Eu não acredito nisso. Eu acho que a tecnologia veio para auxiliar as pessoas com deficiência visual e auxiliar, inclusive, a pensar em novos métodos Braille. Então, métodos para o sistema Braille de leitura e escrita. Sobre o fundo roxo se lê em letras brancas. Mas como é o Braille? Imagem de uma tabela com o alfabeto em Braille acima do convencional. O Braille tem 64 símbolos em relevo, formada por 6 pontos verticais, divididos em 2 colunas de 3 pontos em cada. O sistema permite combinações que formam símbolos, letras e números, tudo por meio do toque das mãos. Esse que é um sistema de pontos, né, em relevo,
que formam a transcrição das palavras. Então, Braille não se traduz, Braille se transcreve, porque é literalmente o alfabeto que a gente já tem na nossa língua portuguesa e em outras línguas, outros idiomas também. Se lê tudo o que você precisa saber sobre acessibilidade. Imagem do piso tátil em uma plataforma de metrô. O metrô de São Paulo possui alguns recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Vamos mostrar alguns. Tem o piso tátil na plataforma de embarque e desembarque, assento preferencial, guia para embarque e desembarque e aceita cão-guia. Além disso, também possui alerta para outros passageiros não mexerem com o cão-guia ou alimentarem eles. Em frente ao piso tátil se lê embarque com gentileza. Esses recursos são os mais visíveis por nós. Mas será que tem outros? O metrô de São Paulo responde. Até 2010... Cecília Guedes, mulher de cabelos enrolados. Teve um contrato enorme de acessibilidade que o metrô fez para tornar acessível todas as estações da linha 1, que não tinha acessibilidade, né? Então, foram construídos elevadores, colocados elevadores, né, achado lugar, porque no projeto não se previa, né? Então, foi todo um trabalho, né, de você fazer uma adaptação das estações da linha 1 azul para dar acessibilidade. Fotos da sinalização de acessibilidade nos elevadores de uma estação. Os elevadores das estações têm sinalização em braille, recurso que facilita a orientação durante a locomoção. O piso tátil também dá direção para as escadas comuns. Durante a pandemia da Covid-19, alguns recursos de acessibilidade foram modificados. A gente teve que mudar todo o protocolo de condução agora na época da pandemia, né? Porque se apoiava pelo cotovelo, então, para fazer guiar, e aí a primeira época da pandemia, vocês vão lembrar que tinha coisa de espirrar no braço, né? Então, não era para orientar o cego pelo cotovelo. Logo da Siga Fácil Metrô. Alguém segura um dispositivo. O novo projeto do metrô, ainda em andamento, o Siga Fácil, pretende trazer maior autonomia aos deficientes visuais no deslocamento pelo metrô. A ideia é um equipamento de geolocalização. Voz de Marcos Borges. E a navegação. Pessoa com deficiência visual, ela pode navegar pelo Navigate, navegar na estação, por exemplo. Ao longo do caminho do piso tátil, o Navigate é instalado e a pessoa, conforme vai andando pelo piso tátil, ela vai recebendo inputs, né? Para ela virar à esquerda, à direita, o que tem à esquerda, o que tem à direita, sair, onde vai pelo celular da própria pessoa. Mas o que mais pode ser feito? Eles sempre relatam a dificuldade de chegar as calçadas com buraco, né? Mesmo o ônibus também tem lá suas dificuldades, e, enfim, toda a sinalização na cidade, né? A sinalização urbana, para eles poderem estar circulando pelas vias e atravessando com segurança, enfim. Eu acredito que não existe um lugar completamente acessível e no qual eu me sinta totalmente incluído, seja no ambiente físico ou no ambiente digital. Existem boas iniciativas, existem ótimos projetos, mas a acessibilidade é um processo contínuo e constante, né, que a gente precisa sempre estar reavaliando. Se lê pelo mundo dos esportes. Imagine o homem que usa capacete e cotoveleiras andando de skate em uma pista tipo ball. Ele segura uma bengala tátil. Vocês conhecem algum skatista cego? Vamos te apresentar o Fernando Araújo. Ele é skatista e tem deficiência visual. Salve! Meu nome é Fernando Araújo, tenho 27 anos, sou do Rio de Janeiro e sou atleta da modalidade skate adaptado. Foto de Fernando sobre o skate segurando a bengala. Fernando nasceu com deficiência visual, mas desde criança já era apaixonado pelo skate. E eu comecei com um skate quando eu tinha 5 anos de idade, quando eu ganhei meu primeiro skate. Foto de Fernando sorrindo, apontando com a bengala para frente e segurando o skate. Fernando conta que as competições não têm acessibilidade. Com a ajuda de sua bengala, ele já ganhou prêmios. O prêmio que eu ganhei foi num skate colaborativo, que eu ganhei uma medalha e ganhei um troféu. E eu participo das competições com outros deficientes, mas não, tem 2 visuais e o resto é
amputado, a galera que usa prótese. Foto de uma mulher negra que sorri está sentada em um muro branco. No episódio 5, conversamos com Keola Semedo. Ela competiu no atletismo nas Paralimpíadas de Tóquio desse ano. E para sua surpresa, Keola foi pedida em casamento pelo seu guia durante uma das provas. E olha a foto, que bonita que vai sair agora. Quem que pediu a foto? Um homem negro ajoelha-se na pista de corrida em frente a Keola. Ele segura a mão dela. Tem casamento no horizonte. O guia com a corredora. Cabo Verde em festa, Manuel Antônio. O homem coloca uma aliança no dedo de Keola. Pode não ter medo, mas vai ter marido em breve, Verônica. Meu Deus do céu, eu fiquei pensando, por que vai ter foto agora? Eles se abraçam. Na chuva. Isso que é um pedido, Brasil. Aprendam. Sobre fundo laranja surge a pergunta em uma faixa branca. E aí, você já conhecia alguma dessas curiosidades? Personagens: Cecília Guedes, Fernando Araújo, Gustavo Torniero, Ingrid Gomes, Marcos Borges e Marcos Lima. Roteiro e direção: Beatriz Cury, Esther Arantes, Laura Lopes. Edição: Bruno Rodrigues. Imagens concedidas pelos próprios entrevistados. Banco de imagens e vídeos. Músicas: Memories e Adventure. bensound.com. Royalty Free Music from Bensound. Audiodescrição: MEG Audiodescrição e Estúdio Insight.